Olá, professores de língua portuguesa, estamos aqui de novo com vocês, com a nossa aula, que agora a gente vai falar um pouco sobre doenças crônicas e também sobre o plano de aula. Como é esse plano de aula? Como nós vamos poder trabalhar em sala de aula a educação alimentar e nutricional? Então, para iniciar nossa aula, eu trago essa seguinte mensagem para vocês. A promoção da saúde preventiva colabora para o bem-estar de toda a sociedade. Então, trabalhar a prevenção é fundamental para que a gente possa evitar danos e doenças para a nossa população, exclusivo para os nossos alunos. Com isso, nós vamos falar um pouco sobre a obesidade. A obesidade nada mais é do que uma enfermidade crônica que se caracteriza pelo acúmulo de gordura excessivo a um nível que tal a saúde esteja prejudicada. Com isso, a obesidade ela é resultado de uma ingestão calórica superior ao que o nosso corpo precisa, ou seja, o que o nosso organismo precisa. Então, essa ingestão calórica de muitos alimentos, a ingestão de muitos alimentos, e para que haja essa perca, é necessário a diminuição da quantidade calórica, como também de várias orientações sobre a educação alimentar e nutricional para esse paciente. Com isso, nós temos o quê? A classificação dessa obesidade. Então, como podemos classificar? Nós temos hoje um meio de um IMC, que pode ser classificada como baixo peso, peso normal ou eutrófico, sobrepeso, obesidade, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Então, como nós podemos observar, quando o cálculo do IMC ele é menor do que 8,3, nós podemos considerar que essa pessoa ela está com baixo peso. Quando nós temos um IMC de 18,6 a 24,9, nós podemos considerar que essa pessoa ela está eutrófica, ou seja, com peso normal. Já quando o IMC ele está de 25 a 29,9, nós podemos considerar que essa pessoa está com sobrepeso. E de 30 a 34,9, a pessoa está com obesidade grau 1. De 35 a 39,9, ela está com grau 2. E acima de 40, ela está com obesidade grau 3. Nós podemos observar que também existe outra classificação, que é a androide, quando a obesidade ela é em forma de maçã, e também a ginode, quando essa obesidade ela é em forma de pera. E com isso nós temos o quê? No Brasil, 18,6% dos brasileiros, eles estão obesos e 32,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. Nas nossas salas de aula, como está a questão do sobrepeso e obesidade? Isso é uma curiosidade que eu deixo para vocês, professores, para que juntos a gente possa pensar ações de prevenir a obesidade no contexto escolar. Agora eu trago para vocês alguns dados sobre a obesidade. E uma análise que a gente faz estatística do ano de 2006 a 2018. Em 2006 a gente tinha 11,8 e agora nós temos em 2018 19,8, um índice muito grande dentro do contexto de 13 anos. A obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem para que essa obesidade aconteça. A obesidade é uma doença e tem tratamento. Então, você, professor, que observar que o seu aluno ele tem sobrepeso e obesidade, encaminhe o mesmo para um profissional capacitado para que o mesmo possa fazer o tratamento. E aí fica a dica, professores. Vamos prevenir a obesidade e o sobrepeso na nossa escola através da educação alimentar e nutricional. Outra doença bem conhecida também por todos nós é a hipertensão arterial. Ela ocorre quando os níveis da pressão encontram-se acima dos valores de referência para a população geral. Ou seja, valores previsórios maiores ou igual a 14/9, que denotam hipertensão. A hipertensão arterial ocorre quando os níveis de pressão encontram-se acima dos valores normais, ou seja, valores presóricos maiores ou igual a 14/9, que adotam a hipertensão. Nós temos também vários estudos que adotam o 8/12, que também é considerado como hipertensão. Observe essa tabela de pressão arterial. E os fatores hoje que predispõem à hipertensão? A obesidade, o cigarro,
a bebida, o sal, a hereditariedade, o sedentarismo, a gordura, o diabetes, o estresse e a idade. São fatores que podem estar alinhados e podem estar predispondo a população, o nosso aluno, de ter essa hipertensão arterial. Então, veja agora algumas complicações da hipertensão arterial. E os perigos responsáveis por 40% dos infartos, 80% dos AVCs, 25% dos casos de insuficiência renal em todo o nosso país. E o dia 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Veja agora algumas das ações sobre hipertensão arterial. 30% da população adulta tem pressão alta. Alguns dos sintomas quando a pressão está muito alta são tontura, sangramento nasal, falta de ar, dor de cabeça. No Brasil, são hipertensos 21,3% dos homens, 26,9% das mulheres. A pressão alta é responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVCs, 25% das insuficiências renais terminais, 300 mil vítimas de infarto agudo do miocárdio por ano. 50% dos hipertensos têm consciência da sua condição. 25% aderem ao tratamento. O brasileiro consome o dobro da quantidade de sódio recomendada. Se o consumo respeitasse as recomendações, iria reduzir 15% das mortes por AVC e 10% das mortes por infarto. Como vai a sua pressão? Vamos ter aqui algumas dicas para prevenir a hipertensão arterial. Entre elas, tenha leve os problemas do dia a dia de maneira mais tranquila, tenha uma alimentação saudável, diminua o sal no seu cardápio, abandone o hábito de fumar e beber, evite ficar parado, caminhe mais, suba escadas, uma vez ou outra suba pelo elevador, mas vamos fazer prática de atividade física. Mantenha um peso saudável e siga as instruções de um profissional de saúde. E agora a gente vai falar um pouco sobre a diabetes. A diabetes nada mais é do que uma doença crônica na qual o corpo ele não consegue mais produzir a insulina e ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Com isso, há uma elevação da glicose no sangue, uma hiperglicemia, e com isso o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Então, o corpo utiliza a glicose que é obtida pelo meio dos alimentos. Veja quais os tipos de diabetes mais comuns nos dias de hoje. Nós temos o tipo 1, quando o seu corpo não produz insulina, ou seja, o hormônio produzido pelo pâncreas, e o tipo 2, quando o seu corpo não produz insulina suficiente, ou a insulina não pode ser processada. As causas do tipo de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Do diabetes tipo 1 é a genética. Já o diabético tipo 2, nós temos obesidade, o fumar, hipertensão, colesterol alto, excesso de álcool e idade. Agora veja as classificações dos tipos de diabetes. E vamos lá entender um pouco sobre os sintomas. O tipo 1, sede intensa, urina frequente, cansaço e fraqueza, perca de peso sem razão, e ele também é mais presente em crianças e adolescentes. Diabetes tipo 2, visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes e má cicatrização de feridas. E agora uma figura para vocês refletirem sobre práticas saudáveis e diabetes. E vamos fazer uma estimativa como estará os casos de diabetes no nosso país no ano de 2040. Estima-se que no ano de 2040 nós tenhamos mais de 23 milhões de pessoas com diabetes. E entre elas nós podemos observar danos cerebrais, danos nos olhos, doenças crônicas, doenças renais e micoses. Agora falaremos um pouco para vocês sobre a gastrite. O que é a gastrite? A gastrite é uma inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes intestinais do estômago. Essas alterações podem ser provocadas por diversos fatores.
E com isso, essa gastrite pode provocar dor intensa, azia, queimação, perda de apetite, náuseas e vômitos. A doença ela pode ser aguda, quando ela aparece de repente, ou pode ser crônica, quando o seu processo inflamatório se instala e não se leva muito tempo a ter o controle. Com isso, ela pode se tornar crônica. Vamos conhecer um pouco sobre os sintomas da gastrite. Entre eles, podemos ter o peso, dor, náuseas e vômitos, flatulência e azia. Outra doença que não é muito conhecida, mas que está se alastrando sobre os nossos adolescentes, é a anorexia. É uma doença que ainda não temos muitos estudos referente a ela, e é uma doença também de difícil diagnóstico. Vamos só entender um pouco sobre essa doença. Nada mais é do que uma desordem caracterizada por uma imagem distorcida do próprio corpo e um medo mórbido de engordar, e que leva à recusa de manter o seu peso saudável. Ou seja, é quando a pessoa se olha no espelho e ela sendo magra, ela consegue se ver gorda. A anorexia, ela está correlacionada a diversos fatores, como peso, fator emocional, está relacionada também com a sua autoestima. Ela pode ser muito comparada também quando a pessoa é muito vaidosa ou até mesmo com estética. Então, a anorexia, ela está bem presente entre os nossos adolescentes. Vamos ficar atento ao comportamento desses adolescentes para que a gente possa juntos trabalhar com a educação alimentar e nutricional na prevenção dessa doença. Falar da bulimia nervosa está correlacionada com um distúrbio que se caracteriza por episódios de vômitos inconsistentes, ou seja, quando o próprio adolescente ou a pessoa ela induz o seu vômito. Com isso, há reações de ganho de peso e automaticamente essa pessoa ela vai ingerir uma quantidade muito grande de alimento e com isso, após essa ingestão, vai ter a culpa de ter consumido e vai induzir o seu próprio vômito. Com isso, o organismo do paciente ele vai se adequar a isso e, consequentemente, esses vômitos irão existir. Então, a bulimia é uma doença que também está sendo bem comentada entre os adolescentes. Ela está correlacionada com os sintomas mais comuns para que a gente possa poder entender melhor sobre isso, que é comer em quantidade significativa de alimentos em um tempo limitado. Nós temos também experimentar sentimentos de culpa, de vergonha ou ansiedade após a ingestão alimentar, como também a preocupação com a forma e com o peso. Essa pessoa também que tem bulimia, ela induz esse vômito após a alimentação, uso de pílulas diuréticos e vários remédios para emagrecer, e também o exercício físico intenso. Essa doença também pode ser confundida com vaidade, com uma pessoa que cuida bem do seu corpo, mas na verdade ela está com crises bulêmicas. E agora, professores de língua portuguesa, vamos entender como nós podemos trabalhar a língua portuguesa dentro da construção dessas doenças, para que a gente possa prevenir essas doenças dentro da nossa sala de aula. Com isso, nós temos o quê? Um júri simulado. É bem interessante, professores, vocês criarem com os alunos um júri simulado, onde o réu pode ser qualquer dessas doenças que nós trabalhamos aqui, onde uma parte da sala irá defender a doença e a outra parte irá acusá-la. E dessa forma dinâmica, podemos trabalhar sobre as doenças. Outra também é o jogo do passo ou repasso, onde é dividido equipes, e essas equipes a gente pode até inserir a torta na cara, né? Que é bem dinâmico para que vocês possam trabalhar. Temos também o teatro, com os casos de bulimia, anorexia e as outras doenças, e também um quiz educativo sobre jogos de perguntas quanto a essa questão das doenças. Vamos passar para vocês um pouco de tudo que você, professor, pode trabalhar com todas as temáticas trabalhadas em todas as nossas aulas. Vamos lá. Leitura de texto, literatura de cordel, concurso de redação, seminários, murais informativos, criação de jogos, teatro, interpretação de textos, trabalhar a parte gramatical com textos também informativos, a criação de panfletos, histórias em quadrinhos, artes para as redes sociais, análise de rótulo dos alimentos e paródia. Aqui são algumas das ações que você, professor de língua portuguesa no ensino médio, pode estar utilizando com os seus alunos.
E agora vamos falar um pouco sobre o plano de aula. Na aula passada, no finalzinho da aula passada, eu pedi para vocês pesquisarem e estudarem algum tema que vocês gostariam de trabalhar com seus alunos em sala de aula. Então, vamos lá, como é essa elaboração desse plano de aula, que é uma dica para vocês. Então, nada mais é do que um planejamento. Todo plano de aula ele tem que partir de um planejamento. Ele tem que partir de uma solução de um problema, ou seja, de como eu vou trabalhar, o que assunto eu vou trabalhar, quais os padrões que eu vou utilizar. Com isso, esse plano de aula ele é uma peça-chave para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, que é trabalhar a educação alimentar e nutricional para os nossos alunos. E ele é responsável por nortear as realizações das ações dentro de sala de aula. E com isso, os profissionais da educação fazem muito planos de aula, e não, vocês, professores, já conhecem bem como é esses planos de aula, já conhecem bem como é trabalhar esses planos de aula, e a gente vai mostrar para vocês apenas um exemplo sobre esse plano de aula. O nosso plano de aula, ele tem a data que vai ser utilizada, nós temos os dados de identificação, temos também o tema a ser trabalhado, os objetivos geral e específico, temos também o conteúdo, o desenvolvimento do tema, qual recurso será utilizado para desenvolvimento dessas aulas e teremos também a forma de avaliação e um referencial teórico em que vocês se basearam para a realização dessas aulas, onde vocês já podem usar a nossa formação continuada como referência para trabalhar todos os conteúdos que foram desenvolvidos nessa formação. E agora é com vocês, professores. Boa elaboração de plano de aula. Convido todos vocês a trabalhar a educação alimentar e nutricional dentro da língua portuguesa do ensino médio. Essas aulas estarão disponíveis para vocês para servir como suporte para trabalhar essa temática. E colocamos à disposição de todos vocês. Saúde é a sua maior riqueza. Agradecer é a arte de atrair coisas boas. Gostaria de agradecer a todos vocês, professores de língua portuguesa, que participaram dessa formação continuada em educação alimentar e nutricional. Foi um grande prazer estar com vocês falando sobre esse tema, que é um tema transversal, importantíssimo para a vida dos nossos escolares. Então, conto com vocês para trabalhar a educação alimentar e nutricional na sala de aula de vocês, com os professores, com a comunidade escolar, com a direção das escolas, com todo mundo que é envolvido e que juntos possamos ser agentes e multiplicadores do conteúdo e desse tema que é a educação alimentar e nutricional.